Lucas 9, 21, 27. Jesus fala da sua morte e ressurreição. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. E continuou: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, no terceiro dia, será ressuscitado. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Pois, se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa, quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu afirmo a vocês que estão aqui algumas pessoas que não morreram antes de ver o reino de Deus. Lucas 10, 1, 24. A missão dos 72. Depois disso o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2 a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar onde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão. Eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lodos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas, se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas, dizendo: até a poeira desta cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disto: o reino de Deus chegou até vocês. E Jesus disse mais isto: eu afirmo a vocês que, no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. Jesus continuou: ai de você, cidade de Corazim! Ai de você, cidade de Betsaída! Porque, se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado seus pecados há muito tempo. E, para mostrarem que estavam arrependidos, teriam se assentado no chão, vestidos com roupa feita de pano grosseiro, e teriam jogado cinzas na cabeça. No dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaída. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos. Então disse aos discípulos: quem ouve vocês está me ouvindo, quem rejeita vocês está me rejeitando, e quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando, pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saíssem das pessoas. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem. Eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Então Jesus virou-se para os discípulos e disse só para eles: felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo.
Eu afirmo a vocês que muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Lucas 11. 54. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados. Então Jesus disse aos seus discípulos: Imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo, à meia-noite, e lhe diga: Amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem, e eu não tenho nada para lhe oferecer. Imaginem que o amigo responda lá de dentro: Não me amole. A porta já está trancada, e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo: peçavam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho, quando ele pede um peixe? Ou, se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Jesus estava expulsando de certo homem um demônio que não o deixava falar. Quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram: É Beelzebul, o chefe dos demônios, que dá poder a este homem para expulsar demônios. Outros, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, pediam que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha de Deus. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. A família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Se o reino de Satanás tem grupos que lutam entre si, como continuará a existir? Vocês dizem que é Beelzebul que me dá poder para expulsar demônios. Mas, se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade é pelo poder de Deus que eu expulso demônios, e isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, tudo que ele tem está seguro. Mas, quando um homem mais forte o ataca e vence, leva todas as armas em que o outro confiava e reparte tudo que tomou dele. Quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. Jesus continuou: Quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: Vou voltar para minha casa, de onde saí. Aí volta e encontra a casa varrida e arrumada. Depois sai e vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele: Como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou. Mas Jesus respondeu: Mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Quando a multidão se ajuntou em volta de Jesus, ele começou a falar e disse o seguinte: Como as pessoas de hoje são más. Pedem um milagre como sinal de aprovação de Deus, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o milagre de Jonas. Assim como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores da cidade de Nínive, assim também o Filho do Homem será um sinal para a gente de hoje. No dia do juízo a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão.
No dia do juízo o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês porque, quando ouviram a mensagem de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. Jesus continuou: ninguém acende uma lamparina para pôr num lugar escondido ou debaixo de um cesto. Ao contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que os que entrarem na casa possam enxergar tudo bem. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de você são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Pois, se o seu corpo estiver completamente luminoso, e nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. Quando Jesus acabou de falar, um fariseu o convidou para jantar na casa dele. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu ficou admirado quando viu que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Então o Senhor disse a ele: vocês, fariseus, lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de violência e de maldade. Seus tolos! Quem fez o lado de fora não é o mesmo que fez o lado de dentro. Portanto, deem aos pobres o que está dentro dos seus copos e pratos, e assim tudo ficará limpo para vocês. Ai de vocês, fariseus! Pois dão para Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da arruda e de todas as verduras, mas não são justos com os outros e não amam a Deus. E são exatamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Ai de vocês, fariseus! Pois gostam demais dos lugares de honra nas sinagogas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Ai de vocês! Pois são como sepulturas que não se veem, sepulturas que as pessoas pisam sem perceber. Então um mestre da lei disse a Jesus: Mestre, falando assim, o Senhor está nos ofendendo também. Jesus respondeu: Ai de vocês também, mestres da lei! Porque põem fardos tão pesados nas costas dos outros, que eles quase não podem aguentar. Mas vocês mesmos não ajudam, nem ao menos com um dedo, essas pessoas a carregar esses fardos. Ai de vocês! Pois fazem túmulos bonitos para os profetas, os mesmos profetas que os antepassados de vocês mataram. Com isso vocês mostram que concordam com o que os seus antepassados fizeram, pois eles mataram os profetas, e vocês fazem túmulos para eles. Por isso a sabedoria de Deus disse: Mandarei para eles profetas e mensageiros, e eles matarão alguns e perseguirão outros. Por causa disso esta gente de hoje será castigada pela morte de todos os profetas assassinados desde a criação do mundo, começando pela morte de Abel até a morte de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o lugar santo. Sim, eu afirmo a vocês que o povo de hoje será castigado por todos esses crimes. Ai de vocês, mestres da lei! Pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria. E assim nem vocês mesmos entram, nem deixam os outros entrarem. Lucas 12. 59. Milhares de pessoas se ajuntaram, de tal maneira que umas pisavam as outras. Então Jesus disse primeiro aos discípulos: Cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Assim tudo o que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia. E tudo o que disserem em segredo, dentro de um quarto fechado, será anunciado abertamente. Jesus continuou: Eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus, que, depois de matar o corpo, tem poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. Por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Jesus disse ainda: Eu digo a vocês que, se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará, diante dos anjos de Deus, que essa pessoa é dele.
Mas aquele que disser publicamente que não é meu, o Filho do Homem também dirá diante dos anjos de Deus que essa pessoa não é dele. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, porém quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governadores e autoridades, não fiquem preocupados, pensando como vão se defender ou o que vão dizer. Pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou, dizendo a todos: Prestem atenção. Tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: Eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que vou fazer? Ah, já sei. Disse para si mesmo: Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo: Homem feliz! Você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: Seu tolo! Esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo o que você guardou? Jesus concluiu: Isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Então Jesus disse aos seus discípulos: É por isso que eu digo a vocês: não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos. Não semeiam, não colhem, não têm despensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode incompletar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer ou o que beber. Pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhes dará todas essas coisas. Jesus continuou: Meu pequeno rebanho, não tenha medo. Pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las, e as traças não podem destruí-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. E Jesus disse ainda: Fiquem preparados para tudo, estejam com a roupa bem presa com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los, mandará que se sentem à mesa e ele mesmo os servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembrem disto: se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, não o deixaria arrombar a sua casa. Vocês, também, fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou é para todos? O Senhor respondeu: Quem é, então, o empregado fiel e inteligente?
É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que, de fato, o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas imaginem o que acontecerá se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar. E imaginem que esse empregado comece a bater nos outros empregados e empregadas e a comer e a beber até ficar bêbado. Então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar onde os desobedientes vão. O empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas. Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim será pedido muito de quem recebe muito, e, daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. Jesus continuou: Eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber um batismo, e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos, e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas, e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras, e as noras contra as sogras. Jesus disse também ao povo: Quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo: vai chover. E, de fato, chove. E, quando sentem o vento sul soprando, dizem: vai fazer calor. E faz mesmo. Hipócritas! Vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? E Jesus terminou, dizendo: Por que é que vocês mesmos não decidem qual é a maneira certa de agir? Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, faça o possível para resolver a questão enquanto ainda está no caminho com essa pessoa. Isso para que ela não leve ao juiz, o juiz o entregue ao guarda, e o guarda ponha você na cadeia. Eu lhe afirmo que você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Lucas 13. 2:35. Então Jesus disse: Vocês pensam que, se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18, do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas. E, quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: Olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nenhum. Corte esta figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: Patrão, deixe a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente, por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: Mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela, e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo: Há 6 dias para trabalhar. Pois venham nesses dias para serem curados, mas, no sábado, não. Então o Senhor respondeu: Hipócritas!
No sábado, qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Porque aqui no sábado ela não devia ficar livre dessa doença. Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Jesus disse: com o que o reino de Deus é parecido? Que comparação posso usar? Ele é como uma semente de mostarda que um homem pega e planta na sua horta. A planta cresce e fica uma árvore, e os passarinhos fazem ninhos nos seus ramos. Jesus continuou: que comparação poderei usar para o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando na sua viagem para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Jesus respondeu: façam tudo para entrar pela porta estreita. Pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: não sei de onde são vocês. Aí vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor. O Senhor ensinou na nossa cidade. Mas ele responderá: não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes de desespero. Muitos virão do leste e do oeste, do norte e do sul e vão sentar-se à mesa no reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Naquele momento alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Jesus respondeu: vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. E Jesus continuou: mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Lucas 14, 7:35. Certa vez Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa. Então fez esta comparação: quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não sente no melhor lugar. Porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Então quem convidou você e outro poderá dizer a você: dê esse lugar para este aqui. Aí você ficará envergonhado e terá de sentar-se no último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Assim quem o convidou vai dizer a você: meu amigo, venha sentar-se aqui num lugar melhor. E isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados. Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Depois Jesus disse ao homem que o havia convidado: quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos. Porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas, quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos e você será abençoado. Pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. Um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: felizes os que irão sentar-se à mesa no reino de Deus. Então Jesus lhe disse: certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou seu empregado dizer aos convidados: venham, que tudo já está pronto. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado:
comprei um sítio e tenho de dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. E outro disse: acabei de casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o empregado disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu: então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. Certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pode terminar. Se o rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Jesus terminou, dizendo: assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. O sal é uma coisa útil, mas, se perde o gosto, deixa de ser sal. É jogado fora, pois não serve mais nem para a terra, nem para um monte de esterco. Se vocês têm ouvidos para ouvirem, então ouçam. Lucas 15. 1:32. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E, quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia um mais moço disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai.
Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E, com muita pena do filho, correu, e o abraçou, e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: O que aqui está acontecendo? O empregado respondeu: O seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta, e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria. Pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Lucas 16. 1:31. Jesus disse aos seus discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse: Eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como o meu administrador. Aí o administrador pensou: O patrão está me despedindo. E, agora, o que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Ah! Já sei o que vou fazer assim: quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: Quanto é que você está devendo para o meu patrão? 100 barris de azeite. Respondeu ele. O administrador disse: Aqui está a sua conta. Sente-se e escreva 50. Para o outro ele perguntou: E você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo. Respondeu ele: Escreva 800. Mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: As pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso eu digo a vocês: usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Pois, se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai por vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E, se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. Então Jesus disse a eles: Para as pessoas vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que as pessoas acham que vale muito não vale nada para Deus. A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada, e cada um se esforça para entrar nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério. E quem casar com a mulher divorciada também comete adultério. Jesus continuou:
Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas, e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá ao longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venha para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar. Que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão. Respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Lucas 17. 1:37. Jesus disse aos seus discípulos: Sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado. Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço, do que fazer com que um destes pequeninos peque. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e cada vez vier dizer: Me arrependo, então perdoe. Os apóstolos pediram ao Senhor: Aumente a nossa fé. E ele respondeu: Se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: Arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar. E ela obedeceria. Jesus disse: Façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer: Venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá: Prepare o jantar para mim, ponha o avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam: Somos empregados que não valem nada porque fizemos somente o nosso dever. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E, quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: Os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: Levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: Quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: Vejam, está aqui, ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então ele disse aos discípulos: Chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Alguns vão dizer a vocês: Olhem aqui, ou olhem ali. Porém não saiam para procurá-lo.
Porque, assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será no dia em que o Filho do Homem vier. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje. Como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias de antes da vinda do Filho do Homem. Todos comiam e bebiam, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Depois veio o dilúvio e matou todos. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e matou todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem aparecer. Aí quem estiver em cima da sua casa, no terraço, desça, e fuja logo, e não perca tempo entrando na casa para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo não volte para casa. Lembrem da mulher de Ló. A pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Naquela noite 2 pessoas estarão dormindo numa mesma cama. Eu afirmo a vocês que uma será levada, e a outra, deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será levada, e a outra, deixada. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado, e o outro, deixado. Então os discípulos perguntaram: Senhor, onde vai ser isso? Ele respondeu: Onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Amém.